Domingo, dia 24 de maio. O nosso tema principal hoje é distrações e tentações. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente pega o material do nosso estudo devocional, abre e destrincha as mensagens mais profundas. E olha, esse é um tema que bate direto na nossa rotina, viu? Então, vamos desbravar cada detalhe de forma bem ordenada. Pensa bem nessas duas palavras, distrações e tentações. Elas são, literalmente, a balança da nossa jornada espiritual diária. Vamos entender exatamente o que a fonte de hoje nos ensina sobre isso, analisando os textos bíblicos para descobrir como é que a gente mantém o foco no meio do caos que é o dia a dia. Então, bora para o nosso roteiro, que hoje está bem direto ao ponto. 1. O grande conflito hoje. 2. O fracasso de Sansão. 3. O exemplo de Cristo. 4. A estratégia do inimigo. E, por fim, o nosso ponto 5, vitória pela palavra. Vamos mergulhar nisso. Ponto número 1. O grande conflito hoje. A realidade da batalha espiritual em nossa vida diária. Bom, a gente sabe que aquela batalha imensa que começou lá no céu está rolando agora, no meio da nossa rotina. E como é que ela chega na gente? Através de coisas super comuns. Trabalho, redes sociais, compras, esportes, comida. E veja bem, o autor deixa claro que nada disso é errado por si só. Trabalhar é essencial, se alimentar é vital, a gente precisa disso. Mas o inimigo age criando um excesso. É o famoso desequilíbrio, sabe? Ele tenta inflar essas áreas até não sobrar espaço nenhum para Deus e para as pessoas ao nosso redor. E aí vem a nossa defesa principal que precisa ser armada logo de cara, cedinho. A Bíblia é muito certeira lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Escuta só. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando a gente estabelece essa prioridade nas primeiras horas da manhã, antes do celular apitar, a gente constrói uma barreira de proteção absurda para o resto do dia. Ponto número 2. O fracasso de Sansão, apendendo com um Eori caído. A gente vai agora olhar para um caso clássico para ver o que acontece na prática. A orientação do estudo é dar uma boa lida nos capítulos 14 e 16 de Juízes. Lá a gente relembra que Sansão foi chamado por Deus para uma baita missão, mas ao longo do caminho foi cedendo a um monte de tentações. Ele ignorou totalmente a consagração dele para ir atrás dos próprios impulsos, até o ponto de revelar o segredo da força dele para Dalila. E isso joga uma pergunta bem na nossa cara. O que o tombo dele ensina pra gente hoje? A lição central nua e crua é essa. Sansão caiu porque confiou no próprio taco. Ele confiou em si mesmo. Ele achou que era o super-homem forte o bastante para lidar com o perigo por conta própria. Esse é, sem dúvida, o maior perigo na batalha espiritual, a autoconfiança. Quando a força física dele virou a única métrica de segurança, ele perdeu a verdadeira força, que só vinha da dependência contínua e humilde com o Criador. Ponto número 3. O exemplo de Cristo, o modelo definitivo para a vitória. Agora a gente muda o foco para o nosso maior exemplo. Jesus, embora fosse Deus, viveu tudo como ser humano. A passagem de João, capítulo 4, versículo 6, é um lembrete lindo disso, quando diz que Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Ele sentiu cansaço na pele, ele conheceu as nossas pressões. Mas, atenção, ele compreende o nosso cansaço físico, mas repreende duramente a nossa indiferença espiritual. Lembra da mensagem para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, versículos 14 a 22? Ele diz, conheço as suas obras, sei que não são nem frias nem quentes. Assim, porque são mornas, estou a ponto de vomitá-las da minha boca. Ou seja, cansaço é humano, mas a apatia e a preguiça espiritual não dá para engolir. E isso ilustra de forma brilhante um contraste que é até chocante. De um lado, a gente tem o Sansão, autossuficiente, confiando totalmente na própria força. E a gente já viu onde isso foi parar. Em total contraste, a gente tem Jesus, o próprio Filho de Deus. E o que ele fazia? Ele se retirava o tempo todo para orar ao Pai. A diferença não é o tamanho da tentação, mas onde cada um decidiu ancorar a sua dependência. Para confirmar essa dependência vital de Jesus, é só a gente folhear os evangelhos. Lucas 5, versículo 16 relata, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E lá em Marcos 1, versículo 35 diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mateus 14, 23 e Lucas 6, 12 mostram a mesmíssima coisa. Jesus sabia com toda certeza que esse tempo isolado com o Pai era a única forma segura de recarregar as baterias para enfrentar as batalhas espirituais.
Seguindo em frente. Ponto número 4, a estratégia do inimigo, como ele atua contra nós hoje. Então, como é que o inimigo entra na nossa mente? Pessoal, é um passo a passo milimetricamente calculado. Passo 1, ele mira exatamente na nossa maior fraqueza pessoal. Passo 2, focando ali, ele tenta diminuir a nossa sensibilidade, fazendo o erro parecer só um deslize inofensivo, uma coisinha de nada. Passo 3, assim que a gente cruza a linha, a tática muda. Ele joga um peso esmagador de culpa e indignidade, que é para a gente ter vergonha e se afastar de Deus. E o passo 4, o grande objetivo de tudo isso, mudar permanentemente as nossas intenções e escolhas. É sutil, mas é devastador. E agora chegamos ao ponto 5. Vitória pela palavra, vencendo através da fé. O nosso estudo de hoje resolve todo esse problema com uma afirmação que a gente precisa tatuar na mente. É pela fé que permanecemos firmes, e essa fé nasce única e exclusivamente quando ouvimos a palavra de Deus. A gente não vai vencer na força do braço, não rola dar uma de Sansão. A vitória vem fortalecendo a nossa fé, e a fonte inesgotável dessa fé é a Bíblia. Mergulhar na palavra todos os dias. Essa é a verdadeira armadura, não tem atalho. E, para a gente fechar a nossa análise, eu queria deixar umas perguntas para ecoarem na nossa mente hoje. O que é que nós estamos enfrentando agora de verdade nas nossas vidas? Quais são as distrações que estão roubando nosso tempo? E, o mais importante, como a palavra de Deus pode nos ajudar hoje mesmo a não ceder a essas tentações? Vamos pensar muito nisso ao longo do nosso domingo. Que essa reflexão seja o gatilho para devolver a nossa dependência àquele que realmente nos dá forças. Um excelente estudo a todos e até a próxima.